nossa aula de hoje é sobre arco-metade. Olha só, a gente vai precisar de algumas fórmulas que a gente viu em aulas anteriores. Quais são elas? Vamos anotar aqui. A do cosseno do arco duplo, cosseno de 2x, que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Vamos precisar da relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E vamos precisar que tangente de x pode ser obtida na razão seno sobre cosseno. Certo? Então, essas três fórmulas a gente já viu em aulas anteriores e a gente vai precisar delas aí. Olha só, da relação fundamental, a gente vai isolar de uma forma diferente e vai obter duas outras, não são outras fórmulas, mas duas outras relações, a mesma relação, só que escrita de duas formas diferentes, que vai ser conveniente. Uma delas eu vou isolar o seno ao quadrado, vou passar o cosseno ao quadrado de x negativo para o outro lado, e a outra eu vou isolar o cosseno ao quadrado de x e vou passar o seno ao quadrado para lá negativo. Então, é a mesma relação, só que escrito de duas formas diferentes. Então, vamos começar lá. Eu quero montar uma fórmula para seno de A sobre 2, a metade do arco A. Quero montar uma fórmula para o seno da metade de um ângulo A. Então, digamos assim, o ângulo A vai ser conhecido e eu vou querer calcular o seno da metade desse ângulo, ok? Então, vamos lá. Olha só, usando a fórmula do arco duplo. Só que olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer cosseno de A. Quando aqui é 2x, aqui fica só x. Quando aqui for A, vai ficar A sobre 2. Conseguem entender isso? Esse ângulo aqui dentro é o dobro desse. Então, se aqui é x, aqui é 2x. Se aqui é A sobre 2, aqui vai ser A. Ok, até aqui. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir, tá? Vou substituir esse cosseno ao quadrado. Por quanto? Vou usar essa igualdade aqui, ó. Cosseno ao quadrado de um ângulo é 1 menos seno ao quadrado do mesmo ângulo. Como o ângulo aqui é A sobre 2, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de A sobre 2. Menos seno ao quadrado de A sobre 2. Esses dois são iguais, eu vou juntar, né? Vai ficar cosseno de A igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de A sobre 2. Como a gente quer seno de A sobre 2, a gente tem que isolar isso daqui. Então, eu vou passar esse menos 2 seno ao quadrado para o outro lado, vai ficar positivo. Esse 1 vai ficar aqui e o cosseno vem para a direita negativo. Agora, eu vou passar esse 2 dividindo. E para finalizar, esse quadrado passa extraindo a raiz. Só que lembra, quando a gente resolve uma equação do segundo grau, fica mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de A sobre 2. Por que esse mais ou menos? Gente, olha só, você tem um ângulo A. Quando você faz metade desse ângulo, pode ser que a metade pare em outro quadrante. Por exemplo, se o meu ângulo A é 120, a metade seria 60, certo? E às vezes, dependendo, ou por exemplo, se o meu ângulo é 240, a metade é 120. 120 está no segundo quadrante, o seno seria positivo. 240 está no terceiro, o seno seria negativo. Então, esse mais ou menos você que vai ter que analisar em que quadrante está esse ângulo para decidir se é mais ou se é menos, ok? Para saber o sinal do seno aí. Então, a fórmula para o seno da metade de um arco é mais ou menos a raiz quadrada 1 menos cosseno A dividido por 2. Certo? Agora, a gente vai determinar a fórmula para o cosseno da metade de um arco.
Gente, a ideia vai ser bem parecida com a anterior. A diferença é que aqui eu substituí o cosseno. Nesse segundo, eu vou substituir o seno usando essa igualdade aqui. Então, vai ficar, vou usar o cosseno de A é igual ao cosseno ao quadrado de A sobre 2. Olha que a primeira linha não vai mudar, estou usando essa relação. Agora, eu vou substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Então, vai ficar assim, cosseno de A, cosseno ao quadrado de A sobre 2, menos. No lugar do seno ao quadrado, vai vir 1 menos cosseno ao quadrado de A sobre 2. Olha que os ângulos são iguais aqui. É isso. Agora, eu vou distribuir esse sinal de menos. Então, vai ficar cosseno A, cosseno ao quadrado de A sobre 2, menos 1, mais cosseno ao quadrado de A sobre 2. Esse menos 1 eu vou passar para a esquerda positivo. E cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado são 2 cossenos ao quadrado de A sobre 2, certo? Vou apagar aqui esse finalzinho só para poder terminar a demonstração para o cosseno. Olha lá. Vou mudar a ordem aqui, vou ficar assim, 1 mais cosseno A, vou passar o 2 dividindo. E agora esse quadrado vai passar extraindo a raiz. Só vou inverter aqui a igualdade, quando eu faço isso com os dois lados, não precisa mudar sinal de nada. Vai ficar cosseno de A sobre 2 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais cosseno A dividido por 2. Olha que as fórmulas são bem parecidas. A única diferença é um sinal. Vai ficar raiz quadrada de 1 mais cosseno A dividido por 2. Ok? Então, aqui está o seno da metade de um arco, né? Um arco metade. E aqui está o cosseno da metade do arco. Certo? E agora, a gente vai ver a tangente para finalizar e um exemplo. Então, aqui está a fórmula do seno e do cosseno do arco metade, né? Metade de um arco. Agora, vamos fazer a fórmula para tangente. Tangente de A sobre 2. Olha só, lembrem que eu apresentei uma terceira relação, que para obter a tangente, basta a gente fazer seno sobre cosseno. Então, para obter a tangente de A sobre 2, eu vou fazer seno desse arco sobre cosseno do mesmo arco. Ok? Olha lá, quanto que é o seno desse arco? Vai ser mais ou menos a raiz disso daqui. Dividido por mais ou menos a raiz desse daqui. Como ambos são raiz quadrada, eu posso colocar tudo dentro da mesma raiz, né? A divisão de duas raízes quadradas é a raiz quadrada da divisão. Divisão de fração, como que a gente faz? Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Simplifica, vai ficar mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno A sobre 1 mais cosseno A. Cuidado que não dá para simplificar nada aqui, hein? Vai ficar assim. Então, conclusão, a tangente da metade de um arco, mais ou menos, tem que analisar pelo quadrante, o valor do ângulo para saber o sinal da tangente, é 1 menos cosseno A dividido por 1 mais cosseno A. Então, aqui a gente tem as três fórmulas que a gente precisava. Vamos fazer um exemplo? Então, para finalizar nossa aula, a gente vai fazer aqui um exemplo. Seno de 22,5 graus. Olha que esse arco não é conhecido, mas ele é metade de 45 graus, que é um ângulo notável. Então, é para isso que a gente utiliza as fórmulas de arco metade. Olha lá, relembrando, qual que é a fórmula do seno de A sobre 2? É mais ou menos raiz quadrada 1 menos o cosseno de A dividido por 2, ok?
Olha lá. Como 22,5 graus está no primeiro quadrante, a gente já sabe que o valor é positivo, certo? E como 22,5 graus é metade de 45, meu A vai ser o arco de 45 graus. A gente vai ficar assim, seno 45 graus dividido por 2, que é a mesma coisa que calcular o seno de 22,5. Aplicando na fórmula vai ficar positivo, não preciso colocar o sinal. 1 menos o cosseno de 45 graus. Tudo isso dividido por 2. Raiz quadrada, 1 menos raiz de 2 sobre 2, dividido por 2. Tiro o mínimo aqui, entre 1 e 2 é 2. 2 dividido por 1, 2 vezes 1. 2 dividido por 2 é 1 vezes raiz de 2. Tudo isso dividido por 2 e dentro da raiz quadrada. Divisões de fração, a gente coloca 1 aqui, repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Tudo isso na raiz quadrada. Igual, multiplicando aqui, né? 2 menos raiz de 2 vezes 1, dividido 2 vezes 2, tudo isso dentro da raiz. Observem que quando a gente tem que extrair a raiz quadrada de uma fração, a gente pode extrair a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. A gente pode separar. Aqui, como não é exato, a gente vai deixar na raiz mesmo. Vai ficar 2 menos raiz de 2. E embaixo, raiz de 4 é 2. Com isso, a gente finalizou. Então, seno de 22,5 graus é raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2, tudo isso dividido por 2. Próximo exemplo, a gente vai determinar o cosseno de 22,5 graus. Certo? Olha lá, vamos ficar assim. Qual que é a fórmula? Relembrando aqui, cosseno de A sobre 2 é igual, mais ou menos, raiz quadrada, 1 mais cosseno A dividido por 2. Observem que a fórmula é bem parecida, só muda o sinal do cosseno. Gente, como o arco é o mesmo, o nosso A novamente vai ser 45 graus. Como esse ângulo está no primeiro quadrante, o cosseno também é positivo. Então, a gente vai ficar assim, com cosseno de 45 graus dividido por 2, igual, raiz quadrada, 1 mais cosseno de 45 graus dividido por 2. Observem que o cálculo vai ser exatamente o mesmo. A única diferença é esse sinal aqui, ó, menos e mais. Então, eu já vou direto para a resposta final. E a única diferença aqui vai ser 1 mais raiz de 2. Então, aqui está o valor do cosseno de 22,5 graus. E para finalizar, a gente vai fazer a tangente desse arco de 22,5 graus. Relembrando a fórmula da tangente, vamos ter tangente de A sobre 2 igual mais ou menos a raiz 1 menos cosseno A sobre 1 mais cosseno A. Vai ser positiva também nesse caso, porque estamos no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, seno, cosseno e tangente são positivos. O nosso arco A vai ser 45 graus, porque 22,5 é metade de 45. Vamos ficar com 1 menos cosseno de 45, 1 mais cosseno de 45 graus. Substituindo o valor. 1 menos raiz de 2 sobre 2, 1 mais raiz de 2 sobre 2. Tirando o mínimo, nós vamos obter 2, 2 dividido por 1 vezes 1, 2 dividido por 2 vezes raiz de 2, sobre mínimo 2, 2 dividido por 1 vezes 1,
2 dividido por 2 vezes a raiz de 2. Tudo isso na raiz quadrada. Divisões de fração. Opa, corta. Divisão de frações. Como que vai ficar? Repito a de cima, a primeira. Vezes o inverso da segunda. Tudo isso na raiz quadrada. Simplifico 2 e vou ficar com raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2. Ok? Galera, poderia parar aqui? Sim, mas a gente não costuma deixar raiz no denominador, raiz que não é exata. A gente costuma racionalizar, certo? Então, vamos racionalizar. Só vou pegar aqui o radicando, esquece um pouquinho a raiz quadrada, vou fazer aqui no ladinho que tem um espaço. Olha lá, vou pegar o radicando. Para racionalizar, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo denominador, só que eu vou trocar esse sinal. Observem que em cima a gente tem 2 menos raiz de 2 vezes 2 menos raiz de 2. É ele vezes ele mesmo. É o quadrado da diferença. Olha só, eu tenho essa expressão elevada ao quadrado. Ela vezes ela mesma. Eu não vou desenvolver isso. Seria um produto notável, mas eu não vou desenvolver. E embaixo você pode distribuir ou observar que você também tem um produto notável. A soma vezes a diferença. Como que eu resolvo isso? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, certo? Se preferir, pode distribuir. Como que vai ficar isso? A parte de cima, o numerador eu não vou desenvolver por enquanto. E o denominador vai ficar 4 menos, corta a raiz, 2. Vamos voltar para cá, olha só. O que a gente vai ter, então? Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 4 menos 2, que é 2. Lembra que quando a gente tem a raiz quadrada de uma divisão, pode ser a divisão das raízes quadradas. Então, vai ficar assim. Posso separar numerador e denominador. Aqui eu vou cortar a raiz quadrada com esse 2. Vai sobrar 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 2. Vou racionalizar novamente, ok? Então, eu vou multiplicar numerador e denominador por raiz de 2. Quando só tem uma raiz, basta fazer isso para racionalizar. Distribuindo, vamos ter 2 raiz de 2 menos raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, que simplifica, ou é raiz de 4, que dá 2. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2. Agora, observem que tanto esse termo como esse está sendo dividido por 2. Então, nós temos que dividir ambos por 2. Não pode simplificar apenas um deles. Então, a gente vai ficar 2 raiz de 2 dividido por 2. 2 dividido por 2. E com isso, a gente finaliza. O valor da tangente de 22,5 é raiz de 2 menos 1.